E agora o Luiz Felipe Pondé, nosso colaborador, o filósofo Luiz Felipe Pondé. O presidente Bolsonaro tem uma maneira diferente de definir democracia, Pondé? Bom dia. Bom dia, Zé Paulo. Bom dia a todos. Então, Zé Paulo, acho que a gente está passando por um momento, assim, o Bolsonaro, a impressão que dá é que ele não entendeu ainda o que significa a função institucional dele, né? E alguém como Rodrigo Maia, que nunca foi, digamos assim, um político com características tão de estadista, está tendo que dar lição para ele, como aquela passagem ridícula em que ele comparou o Rodrigo Maia a uma namorada nervosa, e o Rodrigo Maia respondeu que não era nada disso, e sim, o presidente não estava sabendo fazer sua função institucional. A impressão que dá é que o Bolsonaro não percebeu que na função dele existem regras básicas, quase como você mastigar de boca fechada na mesa. E ele não está conseguindo fazer essa passagem, e isso está complicando a própria gestão do governo. Quanto a esse jogo de velha política, nova política, né, que ele vem fazendo, que isso já é um marketing. A Marina também já falava disso, e nessa, digamos, essa sopa aí, fica parecendo que você tem que negociar acordos, articular situações com o legislativo, no chamado presidencialismo de coalizão, significa necessariamente corrupção. Na verdade, a impressão que dá é que o Bolsonaro não está conseguindo controlar um pouco um certo ethos um pouco não democrático, que não entende que democracia é um regime que funciona à base de equilíbrio de poderes, pesos e contrapesos, negociação, e ele quer dizer que qualquer forma de negociação significa corrupção. E, nesse sentido, ele acaba perdendo o foco do que significa, na verdade, a república. Ele não é uma pessoa privada, por isso, inclusive, não deve transformar a sua família num clã de conselheiros. Ele é uma pessoa pública e, na república, dessa forma, o que interessa é a correta gestão da situação política institucional para que se consiga aprovar as reformas. E eu acho isso uma questão não só importante para todos nós, mas se o cenário econômico piorar, o cenário político piorar, o Bolsonaro pode, daqui 6 meses, levar o impeachment como outros já levaram. Ô Pondé, e essa história de comemorar... Bom dia, tudo bem, querido? Desculpe. Tudo bom. Falta de educação da pessoa. Essa ideia de comemorar o 31 de março do golpe de 64, devidamente, como disse o porta-voz, hein? Então, é mais uma coisa, né, Thaís? Assim, o próprio Piñera lá no Chile fez um comentário sobre as frases infelizes que o Bolsonaro falou lá no Chile por ocasião da visita dele ao Chile. O que acontece é assim, Thaís, o caso do Chile, né, a ditadura chilena, com toda a sua violência que todo mundo conhece, havia lá, no caso do exército chileno, do golpe chileno, uma digamos assim, uma aproximação com a equipe econômica, a filosofia de Chicago, né, como se fala. Chicago Boys. Né? É o Sim. Chicago Boys, que na verdade são formados pela escola austríaca, né? Então, uma coisa meio liberal, digamos assim, e aqui o golpe daqui e a ditadura aqui nunca teve, o exército aqui nunca teve essa mentalidade. O Bolsonaro, ele parece não perceber o que em teoria da comunicação a gente chama recepção da mensagem. Então, lá no Chile soou muito mal, porque, afinal de contas, independente se a ditadura chilena administrou a economia mal ou bem, foi uma ditadura violenta. Quando passa para cá, com essa história dele dizer que 31 de março tem que ser comemorado corretamente, é mais uma bobagem do Bolsonaro. Isso não significa que você não possa estudar a história, que você não possa avaliar o contexto, que você não possa identificar Guerra Fria e identificar a todos que estavam envolvidos no processo de um lado e do outro, dos vários múltiplos lados. Agora, quando ele fala que quer comemorar o golpe de 64 de forma devida, ele está provocando, é o mesmo Bolsonaro que falou aquela besteira para Dilma, independente se a Dilma era incompetente, independente se o PT estava envolvido em corrupção, aquilo que ele falou sobre a tortura no voto do impeachment. Quer dizer, a expectativa de que, encarnando a função institucional, o Bolsonaro iria entender
de educação pública, comportamento público, comportamento institucional e o significado dos atos de uma pessoa como presidente, ele parece que não está entendendo nada. Ele é uma pena isso. Um abastecedor de lareira, não é, Pondé? Quando o fogo tá diminuindo, ele vai lá e põe carga de novo, né? O Bolsonaro joga pensa que ele está na gasolina para varanda. apagar o fogo. O Bolsonaro pensa que ele está na varanda dele fazendo churrasco, sabe? Conversando com a família, xingando alguém que eles acham babaca. Peraí, o fogo tá apagando? Não, vamos lá e abana tudo de novo, né? E aí toca fogo, então vai do Golden Showers para a ditadura. E como se, na verdade, assim, a comemoração ou não comemoração, eu acho de péssimo gosto a ideia da comemoração, mas isso daí não é importante, é essa a questão. Quer dizer, ao invés de ele dar atenção ao que é necessário fazer para passar a reforma da Previdência, para avançar a maioria no parlamento, na Câmara... Às vezes, muito de vez em quando, né, Pondé? Às vezes, muito de vez em quando. Mas ele aprende, viu, Pondé? Ele aprende. Não, assim, claro, todo mundo aprende, a gente é otimista por natureza, senão a gente não sobrevivia, levantava todo dia da cama, mas assim, ele parece que ele não entendeu ainda que existe uma diferença entre esse âmbito em que você fala besteira na varanda fazendo churrasco e a administração pública de um país. E o problema é que a gente começa a sofrer com isso, né? Então até a próxima, Pondé. Até sexta. Bom trabalho, obrigado.